Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Nessa aula a gente vai estar resolvendo 3 exercícios que são relacionados aos pilares da nossa segurança da informação. Na última aula nós vimos todos aqueles pilares e no início a gente viu que tínhamos 3 principais, que envolviam a nossa confidencialidade, a nossa integridade e a nossa disponibilidade. Esses são chamados de CIA-tríade ou tríade-CIAD, como nós temos nessa imagem, que a gente também pode chamá-la de tríade da segurança da informação, que vai estar envolvendo esses nossos 3 pilares. E esse modelo que a gente tem aqui, ele vai estar ajudando a gente a determinar o valor que os dados têm e qual que é a atenção que deve ser dada a esses dados. Como a gente já vai estar vendo aqui e relembrando alguns conceitos. Então vamos para a nossa primeira questão. Qual que é o elemento da nossa tríade da CIA que garante que os dados eles não possam ser alterados por outras pessoas que não têm autorização? O pilar que vai estar garantindo que um dado ele não seja alterado é o nosso pilar da integridade. Vamos relembrar aqui qual que é o conceito da nossa integridade. Esse é o elemento da tríade CIA, que é a condição em que as informações elas são mantidas precisas e consistentes, a menos que sejam feitas alterações que são autorizadas. E é possível que as informações elas mudem devido ao acesso ou então ao uso que foi de uma forma descuidada, ou erros que ocorreram em um sistema de informação, ou então o acesso e o uso que não foram autorizados. E na tríade CIAD, a integridade é mantida quando as informações elas permanecem inalteradas durante o seu armazenamento, durante a sua transmissão de um ponto para outro e durante o seu uso, não envolvendo então nenhuma modificação dessas informações durante, por exemplo, essa transição de um lugar para o outro. E devem ser tomadas medidas para garantir que os dados eles não possam ser alterados por pessoas que não têm autorização. E muitas defesas para a gente estar garantindo a integridade podem ser colocadas na prática. O controle de acesso e a autenticação rigorosa, eles podem ajudar a evitar que usuários que não têm autorização, eles façam alterações que não foram autorizadas. Outro exemplo são assinaturas digitais que podem ajudar a garantir que as transações sejam autênticas e que os arquivos eles não tenham sido modificados ou interrompidos. Então, como resposta, nós temos a nossa integridade. Vamos estar respondendo aqui em inglês. A nossa integridade. Vamos então para a nossa segunda questão. Qual é o elemento da tríade da CIA que garante que os dados eles estejam disponíveis? Nós aprendemos que nós temos o nosso pilar da disponibilidade. Então vamos estar relembrando aqui do nosso pilar da disponibilidade. Para que os dados eles sejam úteis, eles devem estar disponíveis e serem acessíveis para quem for utilizá-lo. A principal preocupação da tríade da CIA é que as informações elas estejam disponíveis quando os usuários autorizados precisarem acessá-las. A disponibilidade é muitas vezes um referencial chave para uma organização. Por exemplo, ter 99,99% de tempo de atividade em seus sites ou então em seus sistemas. Isso é estabelecido em acordos de nível de serviço. Quando um sistema ele não está disponível, geralmente resulta em danos, a rupção da organização e perda de finanças. Vai envolver a questão financeira também. E a disponibilidade ela é alcançada por meio de uma combinação de muitos elementos. Isso inclui ter um hardware que é confiável e bem testado, então você ter máquinas que elas são confiáveis, que elas foram testadas antes, para que elas possam, por exemplo, ser utilizadas como seus servidores de armazenamento. Ou seja, a gente tem que ter servidores que são confiáveis. Outro elemento seria ter a tecnologia e os serviços redundantes
em caso de falha do primário. Por exemplo, a gente ter dois servidores. Quando um cair, você tem outro que vai estar suprindo a necessidade de quem fizer solicitações para ele, por exemplo. E outro elemento é implementar protocolos de segurança para proteger a tecnologia e os serviços de algum tipo de ataque. Então, respondendo à nossa questão, o elemento que garante que os dados estejam disponíveis é a nossa disponibilidade. Vamos estar respondendo aqui em inglês. E nós temos mais uma questão. Qual é o elemento da tríade da CIA que garante que os dados eles sejam acessados apenas por pessoas autorizadas? Como nós tínhamos visto, a resposta para essa questão seria a nossa confidencialidade. Vamos estar relembrando aqui o nosso pilar da confidencialidade. Este elemento é a proteção dos dados contra acesso não autorizado e o seu uso indevido. Nós temos aqui a nossa confidencialidade. E as organizações elas sempre terão algum tipo de dado que é confidencial, que é armazenado em seus sistemas. Fornecer então a confidencialidade é proteger esses dados de terceiros para os quais eles não são destinados, ou seja, apenas quem realmente tem a autorização, ela vai poder conseguir acessar e fazer o uso daquelas informações. E existem muitos exemplos reais para isso. Por exemplo, registros de funcionários e documentos contábeis serão considerados confidenciais. A confidencialidade será fornecida no sentido de que apenas os administradores do RH eles acessarão esses registros dos funcionários para ter acesso e utilização daquelas informações. E os registros contábeis são menos valiosos e, portanto, eles são menos confidenciais. Portanto, não vai ter o controle de acesso tão rigoroso para esse documento. Ou, por exemplo, os governos eles usam um sistema de classificação de sensibilidade, onde você tem, por exemplo, uma informação que ela é mais sensível, então ela poderia estar recebendo uma classificação como ultrassensível e assim por diante. Então, respondendo essa nossa questão, nós temos a nossa confidencialidade, que é o nosso elemento que garante que apenas as pessoas autorizadas elas consigam estar acessando os nossos dados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e te vejo na próxima.